Continuando a tratar do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos aí, dentro do SINASE, os principais objetivos para os quais esse Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, então, foi criado. Entre eles, nós temos evitar e restringir a discricionariedade e os abusos na aplicação das medidas socioeducativas, para que fossem estabelecidos parâmetros, e isso foi reivindicado tanto das associações de mães de adolescentes do sistema socioeducativo, como das entidades de defesa dos direitos humanos ou de defesa da infância e juventude, pelos próprios profissionais que atuam nas unidades que executam medidas socioeducativas, pelas equipes técnicas que atuam diretamente nas medidas socioeducativas, pelos atores e integrantes do Poder Judiciário, do sistema de justiça, das promotorias, das defensorias, das varas da infância e juventude, as equipes técnicas que também atuam nas varas. Então, nós temos aí, entre os principais objetivos, a necessidade de termos esses parâmetros, até porque, antes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, em razão do Estatuto da Criança e do Adolescente ser genérico com relação às próprias medidas socioeducativas, a necessidade, então, de uma maior especificação sobre do que é permitido, do que é proibido com relação ao cumprimento das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esses parâmetros foram estabelecidos com essa lei que criou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, também a partir das próprias resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que nós citamos anteriormente, que já tratavam do próprio sistema de atendimento socioeducativo. Cada estado antes, muitas vezes, tinha modelos próprios, muitas vezes nós tínhamos até municípios mantendo unidades de internação, o que não é permitido a partir da própria lei que criou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Também não é permitido que o próprio Poder Judiciário administre unidades de internação. Essas unidades têm que ser administradas pelo Estado, pelos governos estaduais. Os municípios também não podem manter unidades de internação ou de semi-liberdade. No caso dos municípios, a obrigação deles é manter os programas, as medidas socioeducativas em meio aberto, a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, além do próprio sistema da assistência social, dos centros de referência da assistência social, que serão aí também fundamentais nas medidas socioeducativas e também nas próprias medidas de proteção de crianças e adolescentes em situação de risco. Nós temos, então, a necessidade de superar as discricionariedades, os abusos que muitas vezes eram cometidos, como a manutenção de adolescentes em delegacias de polícia, em carceragens, em penitenciárias, em alguns estados. Então, várias situações de flagrantes violações de direitos fundamentais, estados que aplicavam também castigos, muitas vezes situações de castigos físicos, situações também de isolamento de adolescentes, unidades superlotadas, a falta de parâmetros com relação à quantidade de adolescentes nas unidades, sobre a necessidade das unidades terem planos individuais de atendimento, equipes técnicas, agentes educacionais, agentes de segurança, atividades culturais, esportivas, de lazer, cursos profissionalizantes, tudo isso são alguns dos parâmetros que passaram
a ser estabelecidos a partir da criação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Priorizar as medidas em meio aberto, em detrimento às medidas privativas de liberdade. No mundo todo, nós temos uma conclusão, que a privação de liberdade é sempre a forma mais cara de tornar as pessoas piores. Então, nós necessitamos de medidas alternativas que evitem a privação de liberdade. A internação, a privação de liberdade, seja de adolescente, seja de adulto, ela deve ser o último mecanismo de punição, quando todas as outras medidas, todas as outras formas de responsabilização não sejam adequadas, quando realmente precise de uma contenção daquele adolescente que está causando algum tipo de mal à sociedade. Então, que existe uma periculosidade dele voltar a cometer crimes graves. E é nesses casos, então, que deve se restringir a aplicação de medida socioeducativa de internação, a privação de liberdade, com base também no que nós já citamos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Só se aplica a internação diante de ato infracional cometido com violência ou com grave ameaça, ou diante também da reiteração das condutas, da prática também de atos infracionais considerados graves. Então, a necessidade de priorizar as medidas socioeducativas em meio aberto, como a liberdade assistida, a prestação de serviço à comunidade, ou mesmo as práticas como de reparação de danos, como através de mediação de conflitos, de justiça restaurativa, como nós já citamos. Garantir a excepcionalidade da internação, da privação de liberdade, conforme prevê o próprio artigo 227 da Constituição Federal, que a medida de internação ela deve ser aplicada excepcionalmente, conforme também trata o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Superar o crescente encarceramento de jovens, que da mesma forma que nós temos o encarceramento de adultos, nós temos no Brasil também uma forte tendência de encarceramento de adolescentes, e também existe toda uma demanda, um clamor social em torno do aprisionamento, do encarceramento, da internação de adolescentes, e movimentos também que defendem a própria redução da maioridade penal, inclusive amparados também pelos setores sensacionalistas dos veículos de comunicação. Então, nós temos também toda essa discussão do encarceramento, da privação de liberdade, da necessidade de estabelecer punições, responsabilizações alternativas com relação também aos adolescentes envolvidos em atos infracionais, envolvidos na criminalidade. Entre as diretrizes que nós temos no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, nós temos lá, citando o respeito aos direitos humanos fundamentais, então, a necessidade tanto da formação, da capacitação, do preparo de todos os profissionais que vão trabalhar nas medidas socioeducativas, na internação, na liberdade, na liberdade assistida, na prestação de serviços à comunidade, os policiais que fazem as apreensões, os policiais que investigam os casos que envolvem adolescentes com atos infracionais, os também operadores do direito. Então, o respeito aos direitos humanos está entre as diretrizes centrais do sistema de atendimento socioeducativo. As responsabilidades da família, da sociedade e do Estado, conforme prevê a Constituição Federal no artigo 227, conforme dispõe o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever da família, da sociedade e do Estado de garantirem os direitos fundamentais das crianças e adolescentes no Brasil. Então, essa responsabilidade
da família, da sociedade, do Estado, também está aí prevista entre as diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O adolescente como uma pessoa em desenvolvimento, como nós já citamos anteriormente, a criança ou adolescente está numa condição peculiar de desenvolvimento. No caso, o sistema de atendimento socioeducativo também leva em conta esse princípio geral do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. O adolescente como uma pessoa em desenvolvimento, como sujeito de direitos, como nós já citamos anteriormente, que esse também é um dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e não mais objetos de intervenção dos adultos ou do Estado, e também sujeitos, além de direitos, também de responsabilidades. Então, o adolescente ele deve ser responsabilizado pelos atos que comete, pelos crimes que tenha cometido, mas sempre levando-se em conta também a sua condição, a sua situação, as peculiaridades, tanto do próprio adolescente como dos seus familiares, da comunidade a qual ele está vinculado, o seu histórico de vida, todas essas questões, o respaldo que ele tem da família, a violência que ele recebe por parte do ambiente externo, do ambiente social em que ele vive, quais são as suas referências. Então, todas essas questões também precisam ser levadas em conta. Temos nas diretrizes a prioridade absoluta, que é outro princípio fundamental do Estatuto da Criança e do Adolescente, a legalidade, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei. Esse é um princípio geral do direito brasileiro, previsto na própria Constituição Federal. A necessidade, então, de cumprimento das leis por parte dos próprios adolescentes, e para isso que foram internados, porque descumpriram as leis, mas é necessário que os agentes, as pessoas que vão cuidar desses adolescentes, que vão mantê-los lá privados de liberdade, também cumpram as leis, que o Estado cumpra as leis, que as famílias cumpram as leis, que a sociedade também cumpram as leis. O devido processo legal, como nós já citamos anteriormente, do adolescente poder se defender das acusações que são feitas contra ele, de poder ter um advogado particular da sua confiança, ou de ser nomeado um defensor público, dele poder destacar e arrolar suas testemunhas, dele poder apresentar provas, e mesmo depois de já sentenciado, poder recorrer daquela decisão, depois no cumprimento da medida socioeducativa, aquela medida ser reavaliada de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses para verificar se o adolescente está apto para o retorno ao convívio social. A observância daqueles princípios da excepcionalidade que já tratamos também e da brevidade. Então, a medida socioeducativa também deve respeitar esse princípio da brevidade. É por isso que existe essa reavaliação ou de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses. Então, o período de privação de liberdade, principalmente, deve ser o mais breve possível. E, então, para que o adolescente retorne ao convívio em sociedade. Até porque é contraditório. Como privar alguém do convívio social para ensiná-lo a viver em sociedade? Então, por isso que é necessário observar-se essa brevidade com relação a privação de liberdade. Nós retornaremos depois tratando dos demais princípios e diretrizes que devem nortear o sistema de atendimento socioeducativo no Brasil.